Boa noite, virados desse Brasil. Preparados para mais um Virar Homem? Ó, vou virar homem. Virou! Solta a vinheta, tem até vinheta, ó. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Gente, seguinte. Queria dedicar a nossa live de hoje para você que em algum momento não usou camisinha. Para você que em algum momento achou que só por tomar PrEP podia transar sem camisinha. Para você que faz loucuras sexuais e depois se arrepende. Brincadeiras à parte, saúde sexual é muito importante. Sexo, por mais que seja gostoso, ele é mais gostoso ainda quando no dia seguinte você não fica com a pulga atrás da orelha. Então, sexo bom é um sexo seguro. Ops, tem que parar de bater na mesa. Então hoje, minha gente, eu vou convidar a doutora Sônia Cadogan, que é médica infectologista. Ela trabalha com pessoas que têm HIV, AIDS, hepatite, sífilis, diretamente. Ela trabalha, eu vou ver o nome do lugar, porque eu estou abrindo o meu computador super lento, que vai nos falar o que ela faz. Mas, então, eu não vou ficar esperando o computador, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu já vou chamar a doutora Sônia. Doutora não, Sônia, que ela pediu pra eu chamá-la de Sônia. E ela mesma se apresenta. Oi, Olá! tudo bom? Tudo ótimo, e você? Bem, tô ótima também. Tô Que bom. escondida aqui, tô escondida. Tem farra lá fora, então tô escondida aqui. Escondidinha em casa, para a live do Virar Homem. Isso aí. Bora lá? Você quer que eu me apresente, é? Sônia, por favor, eu estava procurando seu currículo, mas meu WhatsApp demorou muito para abrir. Então, melhor do que nunca, você fala. Quem é você, o que você faz e qual vai ser sua contribuição conosco essa noite? Então, eu sou a Sônia, eu sou médica infectologista. Vocês vão sentir um breve sotaque aí, porque eu não sou brasileira, tá? Eu sou do Paraguai. Eu nasci lá, mas eu moro aqui há muito tempo. Eu moro aqui desde 88, quando eu vim fazer faculdade, depois eu fiz residência e aí eu fiquei. Onde eu trabalho, você não conseguiu abrir, né? Eu trabalhei em vários lugares, mas assim, com DST, que a gente hoje chama IST, AIDS, hepatites, hoje eu trabalho em Hortolândia, é uma cidade do interior de São Paulo. Mas o interior de São Paulo, às vezes, não é um interior igual outros estados, né? O interior de São Paulo, tipo Hortolândia, a gente tem 250 mil habitantes. Então, assim, é bastante gente, tá? É o interiorzão, né? É o interiorzão. Então, é um pouco diferente do que, às vezes... Eu já fui em Tocantins, eu falei assim, eu moro numa cidadezinha do interior. Aí a mulher falou, quantos habitantes? 250 mil. Aí ela falou assim, minha cidade tem 7 mil. Então, assim, é um pouco relativo isso. Mas a gente atende, o ambulatório é bem movimentado, tem bastante gente, e a gente atende de tudo. A gente atende HIV, AIDS, as infecções sexualmente transmissíveis, a gente faz PEP, a gente faz PrEP, a gente acompanha vários tipos de infecções lá no ambulatório, tá? É um ambulatório bem estruturado e onde eu adoro trabalhar. Muito bem. Eu estou virando aqui, ó, assim, porque eu estou tentando transmitir a nossa live também no Facebook. Então, essas coisas por isso que a gente vai tentar fazer ao mesmo tempo. Ok. E, bom, já que você já se apresentou, queria te agradecer mais uma vez por aceitar participar com a gente. E temos aqui no Virar Homem uma tradição, que é, toda a primeira pergunta para o nosso convidado é: quando foi que você ouviu ou presenciou ou estava próximo de alguém quando você ouviu aquela frase famosa, vira homem? E qual é uma lembrança, uma memória? É um pouco difícil, né? Primeiro porque eu não sou brasileira. Então, assim, é uma coisa bem brasileira. Isso eu acho que acontece nos outros países também, mas eu realmente não tenho uma lembrança de quando eu ouvi a primeira vez. Só sei que eu nunca falei para os meus filhos, tá? Isso eu sei.
Obrigado. Então, assim, eu tenho dois filhos, tá? Homens. E um tem 27, outro tem 21. E assim, eu nunca falei isso para eles. Então, assim, eu devo ter ouvido falar, sim. Mas, assim, eu não tenho lembrança de quando foi a primeira vez que eu ouvi isso, tá? O Paraguai é muito machista também? Tipo, tem muitas coisas assim É bem na mais. cultura? É muito machista a cultura. Agora, a minha família, assim, mãe, pai, irmãos, a gente, eu falo que eu sou um pouco fora da curva, né? Porque primeiro eu sou do interior do Paraguai. E aí o pessoal, eu vim estudar aqui, meu irmão também estudou aqui, então a cabeça dos meus pais eram bem abertas. Então, é, assim, machismo na minha casa não existia, porque minha mãe que mandava, tá? Então, assim, Ótimo. tia, tá? Ela tem um temperamento bem forte, eu acho que eu puxei a ela, tá? Assim, eu não vejo machismo na minha família, tá? Mas eu tô falando minha família, pai, mãe e irmãos. Mas tem, a cultura é bem machista, não é muito diferente da nossa aqui do Brasil. Entendi. Os hermanos somos todos, né? Uma Latinoamérica. cabecinha latino. Mas, então, continuando o nosso papo, e vamos lá já para as nossas. é, Vamos para a área da saúde, né? Para a área da saúde sexual da comunidade LGBTQIA+. Vocês atendem, só uma pergunta fora da curva, Lente. Vocês atendem, além de comunidade LGBTQI, qualquer pessoa, hétero, gay, azul, preto, amarelo, que procurar, Pessoas, né? toda pessoa que vive com HIV/AIDS, a gente atende. Seja mulher, seja lésbica, seja heterossexual, não importa o gênero que for. A gente atende todas. Ótimo, muito bem. E o que eu queria dizer também é assim, queria entrar nesses programas que existem atualmente para a comunidade LGBTQIA+. Quais são eles? Quais os programas existentes atualmente que tratam mais voltados para a comunidade LGBTQIA+, né? Na saúde pública do Brasil? A gente tem, assim, não sei, provavelmente você saiba, mas o nosso programa de DST, hoje a gente fala IST, até a gente pode estar falando depois um pouco a diferença das siglas, tá? A gente é tradição, é tradicional já no Brasil, todo mundo sabe, assim, o programa é bem antigo, tá? E tá bem estruturado. Primeiro, como vocês sabem, a gente iniciou a epidemia da AIDS, né? Com os homossexuais. Então, assim, sempre foi voltado a mais para essa população no início, e depois isso foi se estendendo e hoje faz parte, tem várias comunidades, inclusive a comunidade LGBT, que antes era bem menor, né? Agora tem muitas siglas, né? A gente até confunde às vezes as siglas, né? Mas, assim, o governo em si, o governo federal, ele está bem estruturado. Mas isso se torna estadual e municipal, tá? Por exemplo, o nosso serviço é um serviço municipal que a gente tem, assim, é tripartite que a gente fala. Então, tem a parte do governo federal, tem a parte do governo estadual e tem a parte do governo municipal, tá? Então, assim, toda a nossa estrutura, onde a gente atende, os funcionários, são municipais, tá? Mas o programa em si vem do governo federal. E tem algumas coisas que vêm do governo estadual. O que vem do governo federal? Vamos ver. Os exames para os pacientes que são HIV, específicos, os exames que a gente tem que fazer a cada 6 meses, a cada ano, no início. Os exames específicos, tá? Vem do governo federal. Os outros exames, tipo hemograma, aquelas coisas mais comuns, é do governo municipal. Então, assim, o município. Então, na verdade, a estrutura é uma coisa bem estruturada, mas depende muito do município onde você vai estar, né? Então, assim, estou falando isso de São Paulo, não sei não sei te falar de outro estado, tá? Mas, assim, a estrutura deveria ser a mesma, tá?
E tem Entendi. coisas que o município não consegue fazer que o governo do estado faz, tá? Então, alguns exames mais complexos, né? De uma complexidade maior do que o município possa conseguir, tá? Alguns tipos de cirurgias, alguns tipos de outros tratamentos. Isso com relação à estrutura do governo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, é mais ou menos isso, né? Sim, Tem sim. Então é um programa bem estruturado já de muitos anos e é um programa geral para o país todo, né? Que o isso, país todo muito segue os bem mesmos estruturado. protocolos. A gente foi exemplo por anos, e eu acho que continuamos sendo exemplo no mundo de tratamento para pessoas que vivem com HIV/AIDS e outras infecções, né? A gente falou um pouco fora daqui, né? Especialmente das trans, que a gente não tem hoje. é, Aqui, especialmente aqui, não sei especialmente, estou falando especialmente, mas assim, aqui dentro do estado de São Paulo, a gente não tem muito bem estabelecido ainda, porque são poucas as pessoas que nos chegaram até a gente, tipo, cirurgias ou alguma coisa de mudança, né? Que a gente realmente não está muito bem estabelecido. Que isso eu acho que com o tempo e com a demanda, isso vai melhorar. A gente espera que Sim. melhore, tá? Não só desse tipo de cirurgias, mas assim, de outras coisas que a gente, por exemplo, pacientes que são mais antigos, HIVs, eles têm o que a gente chama de lipodistrofia. Não sei se você já viu. Então, assim, tem o rostinho um pouco mais encavado, É definado. e então, assim, tem alguns tipos de procedimentos que a gente consegue fazer com esses pacientes, tá? Mas não tá, essas coisas, por exemplo, a gente aqui no interior, não tanto em Campinas, porque Hortolândia é do lado de Campinas, mas, por exemplo, a gente tem que mandar para São Paulo, às vezes o paciente não quer ir, por mais que a gente coloque o transporte para ir, é mais difícil, porque vai ter que ficar o dia inteiro lá. Então, tem coisas que poderiam ter um pouquinho, poderiam ser melhores, e eu acho que com o tempo deve melhorar, e já melhorou. E eu acredito que essas cirurgias de mudança de sexo, essas coisas, provavelmente a gente já tem alguma lei que estão falando, né, de apoio a isso, né, que já tem, né, acho que desde o ano passado, até anotei aqui, quando foi, uma portaria 1370, tá? Do SUS, do ano passado, que eles garantem esse tipo de coisas para esse tipo de pessoas, tá? Agora, você sabe que uma coisa é você ter uma lei, e outra coisa é você colocar isso em prática. Porque assim, vamos supor, eu tenho a lei, eu tenho que estruturar o serviço, às vezes eu não tenho o profissional adequado para esse serviço, eu não posso colocar qualquer profissional também para fazer. Eu tenho que ter várias formas, eu tenho que ter jeito de dar esse serviço para o paciente, não só porque eu tenho uma resolução que eu posso já de imediato fazer isso. Tem que estruturar os serviços, né? Mas eu Sim. acredito, assim, eu trabalho nisso há muito tempo, então eu sou pré-remédios para HIV, então assim, eu estou há muito tempo, estou desde 95. Então assim, não sei se vocês sabem, mas assim, a gente entrou com a medicação que a gente chama de coquetéis, né? Em 96, tá? A gente tinha antes, mas em 96 mesmo a gente entrou com toda essa medicação mais É, pesada, né, entre aspas, né? te cortar, mas eu estava olhando lá naquele site que você me indicou e tem uma linha do tempo, né, da história do HIV. E o, Isso, Bra- e o Brasil iniciou o processo de compra e distribuição desses medicamentos desde 1991. sim. Então, tipo, é um país que sempre, né, sempre se preocupou com o bem-estar dessa população específica e em distribuir gratuitamente esses medicamentos, né? Mas tem uma história aí, e que eu acho que isso é muito legal, porque tiveram muitas pessoas que elas lutaram por isso, tá? Não foi só o governo que, ai, como eu sou bonzinho, tá? Então, assim, foi uma demanda da população e das pessoas que vivem com HIV/AIDS que
começaram a pedir isso, tá? Como um direito do SUS, né? E aí e foi por isso que veio. E assim, o pessoal que trabalha, as ONGs que trabalham com HIV, com AIDS, são muito fortes. Eles estão bem fortes, sempre foram. Por isso que eu acho que assim, a gente está iniciando essa parte e eu acho que vai sim melhorar bastante isso. Eu espero que melhore mesmo, porque eu te contei quando a gente estava conversando que eu tenho uma paciente que teve que fazer cirurgia em Singapura. Sim. Assim, é muito complicado, assim, ela é HIV, teve que ir para lá, não conhece o idioma, tem que gastar muito dinheiro, porque não é Não é barato, acessível, né? não é. Eu te perguntei porque tá tendo muitas conversas, muitas lives, inclusive, falando bastante dessa comunidade trans, né? Uhum. E aí eu pensei assim, como a gente vai falar de saúde e tal, a gente podia até entrar nesse assunto. Mas, como Temos não é muito assunto, muito para falar, né? tem muita coisa para falar, eu É, vou trazer uma live exclusiva de assuntos relacionados às pessoas trans. Então, aí a gente pode abordar esse assunto na live ótimo. da outra live. Vamos E, continuar. Renato, eu acho muito importante você falar dessas lutas da população, né, que pediram, que foram atrás para que tudo acontecesse. Isso é muito importante. A gente deixar bem claro que nada cai do céu, né? Tipo, a gente tem que correr atrás e Tem que lutar batalhar. Uhum. batalhar pelos nossos É. direitos. Essa resolução provavelmente saiu pela luta dessas pessoas que estão aí na frente. E eu acho que é importante, né, de fazer isso. Muito, muito bom. Bom, Outra pergunta é que eu queria saber se você acredita nesse seu período de experiência, trabalhando com essa população, se você acha que ela está realmente inserida na saúde pública, se ela está contemplada, né? Qual tipo de atendimento é oferecido para as pessoas que, por exemplo, eu descobri que eu estou com HIV, eu descobri que eu estou com hepatite, com sífilis, sei lá. eu posso falar do meu serviço, né? E, de novo, de São Paulo. Eu já morei fora de São Paulo, eu morei no Amazonas, só que era no meio da selva amazônica, então assim, a gente não tinha estrutura, a gente fazia teste rápido, a gente testava muita gente, e as que eram positivas a gente mandava para Manaus, que era 800 quilômetros. Então, assim, é precário, mas não conseguiria tratar um paciente com HIV lá no meio da selva. Naquela época, não sei hoje. Morei em Brasília também. Eu estruturei um serviço lá no hospital que eu trabalhava. Mas era eu, sozinha. Então era bem complicado. Eu, sozinha. Em São Paulo, eu trabalhei em 2 cidades. Assim que eu me formei, trabalhei e estruturei um serviço em Sumaré, que é do lado aqui de Hortolândia, que eu larguei quando eu fui para o Amazonas. A gente tem tudo lá, assim, sempre teve. Médicos, sempre infectologistas, enfermeiros capacitados para isso, e o estado de São Paulo, ele sempre capacitou muito o pessoal, desde sempre. Hoje parece que a verba não está aquelas coisas, então a gente acaba não tendo tanta capacitação, mas como no começo, tá? Mas continuamos tendo bastante, somos, assim, a gente é capacitado o tempo inteiro. Isso estou te falando no estado de São Paulo. Em Hortolândia, onde eu trabalho, aquela cidadezinha que tem uns 150 mil habitantes, assim, nós somos em 2 médicas, a doutora Noelle e eu, temos dois enfermeiros extremamente capacitados. Eu acho que além da capacitação, a, a gente tem que colocar muita humanidade dentro, porque hoje a gente faz muito teste rápido. Então, como funciona o teste rápido? Você testa o paciente, depois de 15 minutos, ele tem ou não tem um resultado positivo, tá? Então, esse acolhimento faz toda a diferença para o paciente, tá? Que chega até você. E assim, esse pessoal é extremamente capacitado. São os 2 enfermeiros, assim, excelentes. A gente tem, além dos 2 enfermeiros, a gente tem o pessoal técnico, né? Os técnicos de enfermagem, que quando os enfermeiros estão também fazem, eles são muito
também são capacitados, a gente troca muita experiência, então é um serviço muito gostoso. A gente tem uma assistente social, uma psicóloga, e tem esse serviço de psicologia que é muito importante, e também do serviço social, porque às vezes não adianta você dar um remédio, ele não tem o que comer também, né? Então a gente ela faz essa avaliação social e vê quem é que precisa, quem que não precisa, a gente consegue doações, a gente consegue, às vezes, inserir esse paciente no trabalho, né? Porque tem os CRAS, então é toda uma estrutura dentro do município que a gente consegue fazer. Mas isso eu estou te falando daqui, de São Paulo, não sei te falar, por exemplo, de outros serviços. E a gente não atende só pacientes com HIV, AIDS, né? A gente atende pacientes com hepatites, a gente atende paciente com sífilis, que você já falou, né? A gente atende... geralmente são hepatite B, C, e a gente atende os pacientes com HIV e AIDS, tá? Faz PrEP, PEP, que acho que a gente podia falar um pouco, né? Muito bom você entrar nessa, que tem uma questão aqui que o Leandro perguntou. Doutora, como funciona o programa de PrEP? E quais os quesitos para entrar nesse programa? Então, vamos falar um pouquinho de como chegamos à PrEP, né? Nosso serviço faz PrEP, tá? Eu acho que o Andy está por aí, se ele puder me falar quantos pacientes a gente tem. Oi, Andy. Andy é o enfermeiro, tá? Se você puder falar, aí embaixo você fala, tá? Então, a gente tinha a PEP. O que é a PEP? É a profilaxia pós-exposição. Então, assim, você falou, eu fui lá, tive uma relação sem preservativo, e aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? E aí eu falei, putz, o que a gente faz? Nunca? O que eu faço, né? Então, assim, a gente fazia PEP. Nosso serviço foi eleito para a gente fazer PrEP porque a gente fazia muita PEP. A gente abriu o PEP para todas as pessoas que... Ó, tá aqui, Andizinho, ó, uma média de 70 usuários, tá? De PrEP. Olha. Tá? Obrigada, Andy. Então, assim, a gente fazia muita PEP e a gente abraçou isso porque eu acreditava muito, e a nossa coordenadora aqui, a Sandra, ela também acreditou muito nisso, tá? Então, na PEP. Então, a gente começou a fazer muita PEP. Todo paciente que chegava com a pulguinha atrás da orelha, você sabe. Então, essa é uma medicação que a gente faz para pessoas que tiveram algum tipo de risco, não só risco, porque a gente usa PEP também em risco sexual, em pacientes funcionários da área de saúde que tiveram um risco profissional, né? Perfuro cortante, essas coisas, e violência sexual, né? Que não é uma coisa tão agradável, aliás, não é nada agradável, né? Então a gente também atende violência sexual e a gente atende essas pessoas que acabaram não usando preservativo por um motivo que a gente não vai entrar em questão agora, né? Então a gente fazia muita PEP, e aí a gente foi separando, às vezes, essa pessoa que, puxa vida, uma vez PEP, duas vezes PEP, três vezes PEP, e aí vamos ver o que está acontecendo, né? E aí entrou em São Paulo, capital, já fazia PrEP, tinham estudos que estavam fazendo com os pacientes, soro discordantes, né? E aí começou a PrEP, tá? Aí o que aconteceu? Bom, a gente foi contemplado com a PrEP, tá? Então, assim, eu gosto muito de trazer coisas para o serviço e acho que todo mundo tem o mesmo pensamento, os enfermeiros, a coordenadora, a infectologista, tem muito esse pensamento. É uma coisa muito dinâmica também. Então, a gente foi contemplado e a gente começou a fazer PrEP. Faz um ano e meio, acho. A PrEP, eu vi aqui, ela é de 2017, né? Começou no Brasil, mais ou menos. Sim, mas começou em forma... eram programas satélites, sabe? Não eram programas já estabelecidos em todos os serviços como é hoje, tá? Então, ele é bem recente mesmo.
É A bem, PrEP. bem recente. Tanto que a gente tem pouquíssima gente ainda. Tem 10 mil, 12 mil pessoas tomando PrEP no Brasil, tá? Eu É tenho uma questão. muito pouca gente. É, em comparação de milhões que tomam lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é mais complicado. Aqui, ó, janeiro de 2019. O Andy é o meu informante aqui. A gente abriu em janeiro de 2019. É que esse ano parece que foi meio diferente, né? Mas Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em PrEP, eu vou explicar. pelo menos para mim, vem muito a sensação ou a imagem de que só a população gay toma PrEP. Não. Não seria interessante a gente abrir para o mundo inteiro tomar PrEP? Então, lembra que eu falei eu tô até aqui com ele, da prevenção combinada? Sim, Assim, eu faço sexo, por exemplo, uma vez a cada 3 meses, por que eu vou tomar PrEP? ah, tá. Por que não Sim, usar um preservativo em vez de usar PrEP? entendi. Só que se eu tô casada com um paciente que é HIV positivo e eu sou negativa, eu deveria tomar PrEP? Eu deveria tomar PrEP. Sim. Eu sou muito mais exposta. Tô bem mais exposta que eu que vou fazer sexo a cada 3 meses, a cada 6 meses, um sexo casual, entendeu? Então, por isso, é muito legal. Não sei se você consegue colocar essa mandela. A gente tem aí, ó, por exemplo, testagens regulares para HIV e outras ISTs, né? As hepatites virais. Por que a gente tem que saber se a gente tem ou não tem sífilis, por exemplo? O que tem a ver a sífilis com o HIV? Certo? Mas assim, quanto mais a gente testa, porque quando a gente tá com outra infecção sexualmente transmissível, a gente é mais predisposto a ser contaminado com outros vírus, entre eles a das hepatites e a do HIV, tá? Então, assim, se eu tenho uma sífilis, a minha chance de eu ter outra infecção sexualmente transmissível é maior, 20 vezes maior. Se eu tiver um herpes, também. Então, por isso, por exemplo, aqui a gente fala, testar regularmente HIV, por isso, porque se eu tiver uma sífilis, eu vou tratar minha sífilis, eu vou tratar minhas hepatites e a minha chance de pegar ou ser contaminada com outro vírus, que seja o HIV, vai ser bem menor, certo? Então, por isso de testar. Aí tem uma outra que a gente fala, né, da profilaxia pós-exposição. Eu não usei camisinha, mas eu tenho a PrEP. Eu fiz sexo uma vez a cada 3 meses. E Quantas horas depois do sexo eu posso tomar PrEP? quanto antes é melhor, mas a gente pode entrar até 72 horas depois. Ótimo. Por isso que, assim, a PrEP, a gente acompanha o pessoal da PrEP. A gente não faz o primeiro tratamento. O primeiro tratamento é emergência, é urgência, tá? Certo? Então, é uma urgência clínica. Os serviços de saúde que têm emergência e não iniciam PrEP não estão bem estruturados, porque todo serviço de saúde deveria ter um tratamento para PrEP, tá? Todos, todos. Porque é uma urgência. Porque se eu tenho que ser tratada até 72 horas de uma infecção que eu vou ter a minha vida inteira se eu me contaminar, então é uma emergência. Não interessa gênero, não interessa como foi, não interessa se foi consentido, se não foi consentido, certo? Eu preciso tratar esse problema como uma urgência. Então, PrEP é sempre uma urgência, tá? Por isso que eu tô falando, por isso que me perguntou primeiro, e a PrEP? Por que todo mundo não usa PrEP? Por isso, porque nem todo mundo é ativo sexual, ou você tem um parceiro só, né? Então, assim, tem cada um é cada um. Não tenho como. Uma coisa que eu queria, que assim, eu acho, por estar no meio gay, estar sempre vendo publicações e lendo coisas, que tem muita gente ainda que não conhece a PrEP, por mais que ela seja recente, né? Tem esse motivo também dela ser recente, mas eu acho que não existem campanhas e coisas que façam as pessoas conhecerem esse tipo de tratamento, sabe?
Então, eu ia te falar das campanhas. Gente, é muito difícil hoje fazer campanha. Que quando eu comecei, o que a gente fazia? As campanhas na televisão, no rádio. Quem assiste TV hoje? Pois é. Quem assiste TV? Então, assim, tem, tem um o pessoal do Ministério da Saúde trabalha muito em cima, tá? E eles têm pessoas extremamente competentes para isso. E eles têm. Não sei se você acompanha isso. Com o tempo, a gente vê a mudança nas propagandas na mídia. Antigamente era mais. Assim, hoje que a gente. E ainda bem que a gente fala muito mais da comunidade LGBT e a gente consegue falar isso sem nenhum tabu e espero que isso só melhore a cada dia. Então, a propaganda tem que evoluir. Então, é um problema hoje como eu chego para os adolescentes. Como eu chego para o adolescente? No celular. No celular, sim! Só que, assim, é muito complicado ainda. Tem algumas coisas que, assim, ao mesmo tempo que tem pessoas, adolescentes que têm celular, tem pessoas que não têm. Então, o nosso Brasil é muito diversificado. Muito. Muito. E aqui, ó, Setinho falou, existe preconceito em ir fazer testagem pelos próprios gays. Gente, testagem tem que ir todo lugar. Assim, A testagem ainda não tá boa. a minha amostragem é um pouco viciada, né? Porque eu trabalho com isso. Então, assim, eu espero todo mundo teste, gente. Eu testo, todo mundo testa, sabe? Assim, todo mundo que é ativo sexual tem que testar. É uma das coisas da mandala. Assim, putz, é triste ouvir isso, né? Que a testagem ainda é um tabu. Mas porque ainda, eu acredito, que não se fale tanto em HIV quanto deveria ser falado. Ou com a naturalidade que deveria ser falado. Porque quando se fala em HIV, ainda vem duas coisas que eu acredito muito. Que vem aquele monstro que foi criado nos anos 90, que todo mundo morria. Mas era um monstro, tá? Sim, sim. E além disso, ainda vem um preconceito social que a gente pode falar assim, pegou HIV porque deu para todo mundo. Tá com HIV porque, né, fez por merecer. Então, assim, tem dois tabus muito fortes em cima do HIV, especificamente. Sim. Que é todo mundo que morreu por conta disso e tudo que aconteceu nos anos 80 e 90. E tem gente que ainda acha que é assim, que quem tem HIV toma o coquetel ainda, sendo que hoje em dia são 2 comprimidos, depende da pessoa. E esse tabu, esse preconceito de achar que quem pegou HIV é promíscuo, deu para todo mundo, pegou porque fez por merecer, digamos assim. Eu acredito que tem esses 2 pontos ainda em cima, bem fortes. Eu acho que a gente avançou muito, mas acredito que temos muito para avançar. Quebrar esses tabus, eu acho que é muito importante, porque aqui, ó, continuando na mandala, falamos do PrEP. Então, alguém perguntou quem é que deveria tomar PrEP. A gente tem vários tipos de pacientes que usam PrEP. A gente tem pacientes sorodiscordantes, como eu já falei, marido ou mulher. Hoje é muito legal, porque às vezes o marido é positivo e a mulher é negativo, né? E aí, eles querem ter filhos. E aí a mulher toma PrEP e ele faz tratamento do HIV, ele fica indetectável e eles não precisam mais. E aí eles conseguem ter um filho. Isso é muito legal. Isso aí traz uma alegria enorme pra gente que era da época que tinha que lavar esperma, sabe? Assim, era um horror, não tinha onde fazer. Então, assim, era um horror. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente faz sorodiscordantes fazem uso de PrEP. Pessoas que trabalham com sexo, profissionais do sexo, usam PrEP?
usam PrEP. Eles estão em risco o tempo inteiro, então usam PrEP. Homossexuais que não têm parceiro fixo, que gostam de sexo e que têm uma vida sexual ativa, usam PrEP. Ótimo. Sim. É melhor você tomar o PrEP do que você ter uma infecção pelo HIV, tá? Mesmo que hoje a gente avançou muito no HIV, no tratamento, na sobrevida. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter uma infecção, nem uma infecção curável e muito menos uma infecção que não é curável. Então, assim, ninguém quer isso. Então, a gente tem esses mecanismos da gente não chegar a ter essa infecção. Então, vamos usá-las, certo? Posso continuar falando dela? Então, aí, já falei mais ou menos da profilaxia. Uma coisa muito importante que acho que o Leandro falou aí, e isso, tratar todas as pessoas. Por que eu tenho que testar? Tá vendo que é tudo relacionado aqui? Por que eu tenho que testar? Porque se eu fizer se eu for HIV e eu tiver uma testagem positiva e eu fizer um diagnóstico precoce, o meu tratamento vai ser precoce. E aí, essa cadeia de transmissão eu consigo quebrar. Certo? Porque eu não vou passar para o meu parceiro, porque hoje, não sei se você já sabe, mas assim, a gente fala de I é igual a I. O que é I é igual a I? Indetectabilidade é igual a intransmissibilidade. Certo? Olha, ótimo. Se um paciente, se uma pessoa, é muito chato, a gente chama paciente, mas é pessoa. Se uma pessoa que vive com HIV, ele é indetectável, que é a carga viral, que é um dos exames que a gente colhe para ver se o remédio está dando certo, por mais de 6 meses, a chance dele passar, transmitir para o seu parceiro é infinitamente pequena. Entendeu? Porque a prevenção combinada, se esse parceiro é negativo e ele usa PrEP, o parceiro é positivo e ele é indetectável, qual a chance do outro se contaminar? Nula. É nulo. Exatamente. Por isso é interessante a prevenção combinada. Você me entendeu? Seguir o círculo, né? Oi? Seguir o círculo, né, da prevenção combinada. Não só porque como eu te falei, hoje eu posso não ter parceiro, mas daqui a 3 meses eu tenho um parceiro que, sei lá, deu na louca, eu quero ter 3, 4 parceiros, cada um faz o que quiser da vida, né? Assim, não se mete, ninguém mete a colher, como que fala? Tem uns ditados Briga aí. de marido e mulher. Ultimamente a gente tem que meter a colher para não ter agressão. Não tenho porquê. Assim, eu faço. Mas na vida pessoal de cada um, né? Tipo, não tem. Assim, preferências sexuais a gente não discute. Eu não posso discutir qual é a sua preferência sexual. Não é nem de gênero, tô falando de preferência mesmo, tá? Não tem como discutir. Então, cada um tem a sua e, assim, tem que respeitar. Mas a gente tem que se cuidar. Por isso que a gente tem a prevenção, né? Tem a prevenção. Não tem jeito, gente. A gente se previne em tudo. Se eu não quiser ser obeso, eu não vou comer muito a mais do que eu tenho que comer. Vou fazer exercício físico. Se eu sou hipertenso, vou tomar meu remédio. Se não quiser ter um AVC. E é assim. O HIV não é diferente. O HIV é isso, né? Bom, o que mais? A gente tem... lembra que eu falei que se a gente tem infecções tipo virais, tipo HIV, hepatites, a gente pode ter mais chances de pegar HIV. Então, assim, hoje a gente tem vacina para HPV, né? A gente tem vacina para HPV. Essas são as políticas públicas e muito bem estabelecidas, tá? As vacinas são as meninas do olho do governo federal, assim, sabe? Do ministério. É uma coisa que é muito bem feita no Brasil, tá? Então, assim, imunização, que é a vacina, tem que fazer vacina, gente. Todo mundo tem que vacinar, vai vacinar para hepatite B. Primeiro, vai testar. Se for negativo, vai fazer a sua imunização, tá?
tem vacina para HPV, tá? Então, faça. Outra coisa, acho que eu já falei, né, do diagnóstico e tratar as ISTs. Hepatites virais, a gente é um dos países que mais trata hepatites. Hepatite C é um tratamento caríssimo, caríssimo. E a gente tem, em 2018, a gente tá em 20, né? Em 2018 teve um problemaço aí, essas coisas sempre atrapalham um pouco as coisas políticas, tá? Mas o nosso o programa de DST-AIDS, ele é muito forte no Brasil. Não tem governo que entre que vai destruir isso, não mais, porque a gente tem o pessoal da sociedade, né, que tá, como a gente falou no começo, tá firme. Então, assim, ninguém abaixa a guarda mesmo, sabe? Então, assim... Não existe a possibilidade de não ter mais esse tratamento no SUS, né? Não, não tem. Não tem, porque, primeiro que é lei, né? O SUS é lei, tá? É lei. E tem Exatamente. uma lei, inclusive, de 2014, que assegura direitos e deveres, mais direitos, né? Deveres não, mas direitos da população que tem o vírus do HIV, né? Então, assim, não tem como retroceder. Então, assim, a gente não só trata o HIV, a gente trata as hepatites, está muito adiantado, a gente trata a hepatite B, são drogas caras, e que, como eu te falei, em 2018 deu uma capengada aí nessa transição de governo, mas a gente tem, em 2 meses, a gente tem conseguido as medicações para hepatite C. Eu acho que não tem faltado. Foi bem, está bem estruturado, eu acho bem legal. Doutora Sônia, eu queria fazer uma pergunta. Você já disse que não tem chance desses programas saírem do SUS, né? Não, Eles vão ficar, que bom. Isso é uma vitória da população brasileira. com certeza. Mas a gente não pode deixar de falar que os índices subiram, né? De ISTs, HIV. Mas uma coisa que eu queria comentar é, justamente subiu, eu acredito que porque a população não vê mais risco no HIV, né? Então, eu já ouvi de pessoas, pessoalmente, falando: se pegar HIV não tem problema, você toma um remédio lá todo dia e Então, normal. a gente falou isso aqui, né? Assim, acredito que sim, que é isso, na verdade. A gente tem tratamento bom. É um dos melhores do mundo, tá? E não falta medicação, tá? Às vezes dá uma capengada, mas assim, não falta. Eu trabalho, não vou falar quanto tempo, mas desde 95, vocês fazem as contas. E aí, realmente a gente não falta. Uma coisa que eu ia falar, e que o Cetinho tá falando, é que às vezes a testagem chegou para mais pessoas também, tá? Hum. Com o teste, Isso é uma boa notícia, no isso caso. é muito bom, muito bom. Quanto mais pessoas testarem, é muito melhor. Porque aí a gente consegue entrar com medicação mais precocemente, a gente consegue quebrar essa corrente de transmissão, porque aquilo que eu te falei, I é igual a I, né? Então, assim, eu acho que realmente as testagens aumentaram. O teste rápido, gente, é fantástico. Você já fez teste rápido? Já fiz. Muito bom. O teste rápido, ele é quantos por cento de certeza, né? De veracidade, digamos. 100%, né? Nem tudo bem, nem tudo é 100%. A gente pode estar na janela, às vezes, né? Às Sim. vezes a gente... Agora mudou, né, o nome, não é mais janela imunológica, como é janela diagnóstica, é isso? É porque, assim, o que acontece? Se eu me contaminar hoje, eu tenho... Os testes hoje são muito sensíveis, certo? Uma coisa que há muito tempo atrás... aqui, ó, hoje os testes não faltam mais. Então, assim, realmente não tem faltado.
Teve épocas que os municípios compravam testes, hoje vem do estado. A gente tem hoje um teste que é um teste combinado de sífilis com HIV, que chegou essa Olha, semana passada. Então, assim, com uma picadinha só, com 3 gotinhas de sangue, você consegue fazer o seu diagnóstico. Então, assim, a gente, eu acho que uma das coisas que aconteceram foi isso mesmo, da gente estar testando muito mais gente. Os testes rápidos foram feitos especialmente para esses lugares que 99%, a Arlene está falando, ó. nossa, é quase 100%. Exato. Então, assim, esses testes rápidos foram lá, primeiro a gente usava, porque eu te falei, né, que eu morava lá no Amazonas, então a gente só tinha teste rápido, a gente nunca teve sorologia lá. Então, assim, a gente tinha teste rápido e a gente fazia. Tem gente do Paraguai entrando, tá, gente? Então, aí que acontece? Esses testes rápidos a gente começou a usar lá, porque logisticamente é impossível fazer sorologia. Imagina você colher um sangue e mandar para algum lugar. E assim sucessivamente. É muito difícil. Então, assim, começou-se assim lá. E hoje a gente testa, a maior parte das pessoas a gente testa com teste rápido. Com teste rápido, tá? E 99,9% de sensibilidade, né? Então, e especificidade. Então, isso é assim, é um avanço enorme. Especialmente para esses lugares mais afastados, mas também para a gente que não é afastado. Se você tem o seu teste, imagina assim, quando começou o teste rápido, a gente ficou preocupado, assim, porque imagina você ter que dar o resultado em 20 minutos. Tem teste rápido na farmácia, assim, tá? Tem autoteste. Inclusive, o próprio governo eles dão autotestes. Pessoas que fazem PrEP, eles podem levar até 5 testes a cada 3 meses para ofertar para os amigos. Olha, que bom. É muito bom. Bom É, saber. bem interessante. Então, estava falando do teste rápido. Então, assim, a gente, quando começou o teste rápido, a gente tava com muito medo, porque imagina eu chegar aqui, ô Murilo, vamos fazer o teste rápido? Eu fazia o que a gente chama de aconselhamento, eu te perguntava. Tinha, assim, coisas que eu tinha que perguntar. Usa preservativo? Não usa? Quantos parceiros? Qual que é a forma de sexo? Anal, oral, vaginal, insertivo? E assim, as perguntas que a gente faz. Padrão. E aí eu tinha que te falar assim, Murilo, deu positivo. Tipo, 15 minutos depois que eu te conheci. Então, a gente, no começo, foi bem difícil. Eu tô falando porque eu vivi todas as etapas da AIDS aí, né? Então, assim, foi bem difícil. Mas hoje, você fala da informação, mas acho que tem muita gente que sim tem muita informação, tá? E essas pessoas são bem capacitadas, tá? São muito capacitadas. Eu fico muito feliz, assim, porque antes eu dava o resultado, hoje os meninos que dão. Eu fiquei um pouco mais aliviada, né? A parte mais difícil você não faz mais. É a parte ruim, né? Aí ficou com eles. Mas eles são excelentes, né? Os meninos que trabalham, que a gente trabalha junto, gente, eu só dou graças. Tem que ser, né, um momento de acolhimento e de não mais desespero, porque felizmente não é mais desesperador viver com o vírus do HIV. Não é desesperador, mas depende do quanto você tem conhecimento de você mesmo. Hum, Porque a ou gente, informação. porque a gente sabe que a gente tem pessoas que negam. Tipo assim, sei lá, transei com 10, não usei com 10 camisinhas. Qual é a minha chance de ter? É muito maior com aquela pessoa que transou com 10 ou com 20, que usou camisinha com todos. Você tá entendendo? Então, assim, às vezes eles têm essa negação. Então, assim, é desesperador às vezes sim. Então, o profissional que está dando essa resposta tem que ser bem capacitado. E tem que ser acolhedor. Não tem jeito, assim.
Eu já vi alguns casos, por exemplo, de PrEP, o cara foi pedir PrEP em algum serviço, o cara falou, pra que tomar PrEP? Usa camisinha! Gente, não sei. A gente acolhe muito, a gente acolhe pessoas de outros municípios também. Esse menino, por exemplo, que foi procurar PrEP em outro município, ele veio para o nosso porque ele não foi acolhido lá, entendeu? Então, assim, acho que o Leandro tinha perguntado se a PrEP tem algum efeito Efeito. colateral, né? Gente, é nada, assim. Eu Se tenho amigos que tomam PrEP e que nunca falaram nada, assim, de efeito colateral. assim, o pessoal não se queixa de nada, assim. Pelo menos os que eu atendo. Queria te perguntar, fazer um gancho de uma pergunta que eu acho bem pertinente em relação à PrEP, que é aquela, eu até já te mostrei ela, que é assim, eu vi De PrEP? numa campanha de uma página gay sobre PrEP, falando assim, ah, se no casal hétero, por exemplo, a menina toma anticoncepcional para poder transar sem camisinha, por que que os gays não podem transar, tomar PrEP para transar sem camisinha também? Fez essa comparação da PrEP com o anticoncepcional. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, tipo, qual o seu ponto de vista em relação a isso? Eu até faço umas comparações assim, viu, Murilo? Porque, assim, lembra da mandala? Assim, a gente, Sim, a mandala é importantíssima. muito importante, porque eu não sou você. E o Murilo não é o, sei lá, o Lucas, né? Cada um. E, assim, qual é a prevenção que cabe a mim, né? Se eu tenho múltiplos parceiros, por que não fazer uso da PrEP? Só que vamos lembrar que a PrEP não nos livra da sífilis, nem das hepatites, nem dos herpes, nem dos papilomas, nem de outras doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, certo? Então, a gente fala muito de PrEP porque a gente pensa muito no HIV apenas. Mas a gente tem várias outras infecções sexualmente transmissíveis, né? E uma coisa interessante que eu vejo muito em pacientes que falam assim, doutora, eu uso camisinha em todas as minhas relações e chega com sífilis. O que acontece? Sexo oral sem camisinha. Sim, sexo oral sem camisinha. Gente, Ninguém gosta de chupar bala com papel. mas ninguém gosta de se engasgar com a bala também, né? Olha! Doutora Sônia arrasando. Certo? É. Por que mudou o DST para IST? Eu ando perguntando para. Não, alguém perguntou. Rafael. Antunes. A gente, Rafael Antunes. Rafael, então, o que é DST? D de doença, né? E I de infecção. Nem toda infecção você vai ser sintomática, certo? Assim, por exemplo, a sífilis, vamos falar da sífilis, que está em alta, né? Não tem jeito. Então, assim, ó, o pessoal tá rindo de mim, né? Mas é assim mesmo. A sífilis, quantas pessoas são assintomáticas? A maior parte delas são assintomáticas. Então, como eu posso chamar Uma de doença silenciosa. coisa que a pessoa não sente, que a pessoa não tem, né? Ela tá lá, ela só transmite, ela só tá piorando a vida dela, né? Então, assim, não dá pra. Eu não posso mais. Por isso que mudou. Então, eu posso estar com uma infecção por sífilis, por um herpes, por um papiloma, né? E aí, eu tenho uma infecção, eu tô passando para os outros e eu não sinto nada, né? Não, o Serginho, não tem imunização para sífilis. Você pode pegar a sífilis, isso é muito importante. Se eu, se eu me infectei com sífilis hoje, eu tratei, eu curei a sífilis, eu posso pegar ele 1000 vezes. Sempre que eu entrar em contato com o treponema, que é o bichinho que causa sífilis, eu vou
de novo desenvolver. Sempre, sempre, tá? Então, assim, não tem vacina e o tratamento é bem doloroso, né? Todo mundo sabe? Você sabe, Murilo? Não sei, nunca peguei. Já tomou bezetacil? Corri dela uma vez. Então, meu querido, são 3 semanas de bezetacil. Um em cada bumbum, tá? Então é bem complicado. É mais fácil você usar camisinha, certo? Sônia, a gente tem acho que mais um minutinho Um de minutinho, live. Eu bora lá. queria que você falasse alguma coisa muito importante, que você acha muito importante, algo que. Eu vou falar. É, eu acho que a gente veio para amar. As formas de amor são das mais diferentes formas de amar. Não importa se você ama um homem, uma mulher, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Então a gente. Só que a gente também tem que se amar, certo? Se amar primeiro, né? Primeiro, e se eu não cuidar de mim, de, como consigo cuidar do outro que eu amo? Não consigo cuidar do outro que eu amo. Então, se você realmente se ama, entra aqui, vê a prevenção combinada, vai até o posto de saúde, testa, faz seu HIV, faz seu que você puder. A gente tem teste rápido de HIV, de hepatite C, de hepatite B, de sífilis. Então vai lá, faça isso. E aí, se der positivo, vamos tratar. Tem tratamento para tudo, entendeu? E assim, não é porque eu tenho HIV que eu sou menos ou que eu sou mais, sabe? Assim, não, gente, não somos nós. Temos 10 segundos. 10 segundos. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação com a gente, por passar seu conhecimento. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.